Gente, vocês escutaram uma campainha tocando e vocês adivinham o que era? Mais entregas, porque aqui a gente faz tudo no Quem Sabe Faz ao vivo. Depois eu junto essa segunda parte que eu estou fazendo aqui com a primeira e vai dar tudo certo. Eu estava comentando com vocês a respeito da polêmica que foi este filme também, porque ele tem uma cena que foi gravada de Dona Bárbara fazendo topless, para vocês verem o tamanho da polêmica. Só que essa cena, o que aconteceu? Ela teve duas exigências para que ela fosse feita. Primeira, de que no estúdio, no momento da gravação, só estivesse a Barbara e o George Segal. Ela não queria uma equipe imensa havendo pagar peitinho. E segunda, ela gostaria que, se ela não gostasse da cena, se ela achasse que a cena não convinha com o filme, que ela teria liberdade para apagar a cena em questão e destruir. E foi o que aconteceu. Tal cena não existe, Dona Barbara engavetou, destruiu dos estúdios da Columbia, talvez só ela própria tenha a cena na íntegra. Anos depois, essa cena foi, os frames foram colocados numa revista, foram publicados por uma revista no qual ela processou e ganhou tal processo. Então segue aí no limbo a cena de Deus pagando o peitinho em O Corujão e a Gatinha. Mas ainda que não tenha o peitinho, no Corujão e a Gatinha nós temos várias cenas de Bárbara assim, muito voluptuosa, mostrando os peitos, assim, numa insinuação bastante, sabe? Quando a pessoa está se insinuando. Nós temos cenas dela abaixando, pagando calcinha, tanto é que o George Segal fica sabendo o nome dela, que o nome dela é Doris, porque o nome dela está escrito na calcinha dela. E ela vai falar algo do tipo, mas você tá lendo a minha calcinha? Quem que permitiu isso? Então, assim, até mesmo Deus já foi, assim, bem saidinha, viu, gente? Eu não sei se eu concordo com essa coisa de você apagar registros que foram filmados, porque, na verdade, é a mesma coisa, a mesma reação que eu tenho quando eu vejo, por exemplo, a minha página do Facebook ou a minha página do Instagram, coisas que eu postei lá no início da plataforma, em 2013, em 2014. Tem coisas que eu olho ali que eu não gosto. Eu falo, gente, como eu tive coragem de postar isso, como eu tive coragem de escrever isso. Mas, de alguma maneira, naquele Rodrigo lá de 2013, de 2014, essa imagem, essa fotografia, esse texto passou pelo meu crivo pessoal. Se hoje eu sou uma pessoa diferente, eu acho que eu tenho que ser sincero comigo mesmo e deixar aquelas fotos ali. Aquelas fotos eram o que eu representava naquele momento, eram o que eu acreditava. Então, assim, a senhora Streisand aqui destruir tais imagens, não sei se eu concordo muito, né? Depois ela ganharia uma fama aí, como eu digo para vocês, quase que de Deus, né? De uma divindade. Então, para ela foi até melhor que tais imagens não estivessem perambulando por aí. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de saber como que tá essas imagens, como que foi essa cena. Interessante, hein, gente? Deus pagando o peitinho. Se até Deus pagou o peitinho, o que dirá vocês, gente? Então, se vocês pagarem, vocês serão perdoados certamente. E é isso, queridinhos. O Corujão e a Gatinha, de 1970, um filme muito legal, muito divertido, muito alegre, muito espirituoso, tem várias piadas. Vocês vão assistir, vocês vão gostar, vocês vão se divertir. O Corujão e a Gatinha, da Columbia TriStar. Ó, a crítica aqui, ó. Um filme perfeito. Vamos ver se eu consigo ler. Tímido e coruja, Félix, George Segal, e a estridente e maliciosa Doris, Barbra Streisand, moram no mesmo prédio. Sua timidez a incomoda, ao mesmo tempo que ele incomoda o fato dela ser tão sedutora. Na disputa, Félix informa ao dono do prédio sobre as atividades de Doris e, quando ela descobre, a guerra começa. Os dois acabam sendo despejados e se mudam para o apartamento de Barney, que não resiste e acaba abandonando o próprio apartamento. Quando isso acontece, finalmente Félix e Doris decidem colocar a teoria na prática. Mas será que opostos se atraem?
a dupla Streisand e Segel respondem essa pergunta num clássico da comédia. Aqui tem um informativo que era muito legal nos filmes, né? O Corujão e a Gatinha, ó, um informativo a respeito da produção, acerca de detalhes de como foi feito o filme, em que circunstância esse trabalho foi realizado. Ó. Streisand e Segel, uma parceria que funciona, uma hilariante e divertida comédia. Ó. Aqui nós temos um disco totalmente simples, sem nenhuma imagem, como era característico desse primeiro momento da Columbia. Barbara seduzindo. Ó, essa imagem aqui. Aliás, gente, esse filme, embora não tenha nenhuma música da Barbara, eles lançaram a trilha sonora desse filme em LP. E no que consiste essa trilha sonora? São diálogos e são momentos musicados, momentos instrumentais do filme. E na capa também nós temos a Barbara assim, bastante voluptuosa nessa trilha sonora lançada somente em LP importado, não foi lançado aqui no Brasil, a trilha de O Corujão e a Gatinha. Muito lindo esse filme, gente, muito fofinho, muito gostoso. Assistam e me contem. E se porventura, como eu comentei no início, se vocês tiverem notícia desse lançamento em VHS, por favor, me avisem. Eu desejo muito obter esse filme e eu não sei nem se procede, se é uma lenda. O que aconteceu aí com este filme em VHS? Tá bom, meus queridinhos, um beijo e até o próximo. Fiquem com Deus.